É, hora do manhwa. Depois de passar por um trauma, uma garota começa a ter memórias de uma vida passada, e de repente, ela aprende que seu futuro é ser expulsa da família por ter despertado um poder que não deveria ter. Ela usa seu novo conhecimento para aumentar sua reputação na família, mas de repente ela conhece um homem misterioso, e ele lhe chama pelo nome da sua vida passada, o que lhe deixa aterrorizada. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Minha Família é contra minha independência, mas antes de começarmos tenho uma coisinha para falar. Geralmente eu preciso acumular os capítulos para trazer as continuações aqui no canal, mas sei que vocês ficam ansiosos e vão procurar as histórias para ler. Só que fica um pouco difícil procurar com tanto site, então sempre me perguntam onde que eu leio as obras. E depois de muitos pedidos, eu trouxe a solução para conseguirem achar tudo fácil num só lugar. Acontece que o Mangá Livre tá de volta, e agora você pode baixar o app deles no seu celular, que te permite ver todos os sites em um só lugar. O app te mostra diversas abas, e aí você procura pelo nome da obra que quer acompanhar. Se você não conseguir achar de primeira, vai achar em outra aba, então dá uma olhada no link aqui nos comentários, baixe o app e acompanhe comigo suas obras favoritas. A história começa com um pingente de recordação. A garota estica o braço para agarrar o pingente que pertencia à sua mãe, mas ele cai no chão e quebra. Ela aperta a cabeça com as mãos, enquanto lembra de várias memórias, e escuta uma voz lhe chamar pelo nome Yun. E quando ela percebe, não acredita no que vê, passando um carro e com vários prédios na sua frente. Uma mulher pergunta se ela está bem, então a garota levanta e diz que está bem, mas de repente, ela vê uma pessoa de cabelos castanhos no seu reflexo. Seus olhos focam nisso, mas várias empregadas chamam por Elo, despertando ela para a realidade. Ela olha para as empregadas sem saber o que dizer, já que acabou de lembrar das memórias de sua vida passada. Elo Perdia é a filha ilegítima do Duque de Perdia, além de ser sua única filha mulher. Quando o pingente de sua mãe se quebrou, ela lembrou das memórias de sua vida passada, onde ela era Yun, que leu uma novel sobre a filha adotada de uma família maldosa, e de repente se tornou a personagem Elo. Mas Elo era uma vilã que cometeu muitas maldades e morreu jovem, por isso ela lamenta pelo seu futuro, e não acredita que só recuperou suas memórias agora, vivendo o tempo todo como uma riquinha mimada e que maltratava as pessoas. Ela tenta se lembrar como sua personagem morreu, então senta na cadeira para pensar. O maior problema era o pai dela, o Duque de Perdia e o maior vilão do mundo. Ele nem mesmo se importou quando sua filha morreu, e o motivo de tudo isso era a protagonista da história, Stelle Perdia. Ela foi adotada apenas por motivos políticos, mas sua beleza conseguiu conquistar toda a família, e ela teve um final feliz clássico dos romances de fantasia. Elo era noiva do primeiro príncipe, mas no fim o casamento foi cancelado pela sua má reputação, então seu pai adotou Stelle para continuar com o casamento com o príncipe, enquanto ela foi ignorada. Ela acha que precisa sair de lá imediatamente, mas o quadro da família lhe lembrava de seus obstáculos, sabendo que escapar não daria certo. A solução seria se tornar independente de seu pai antes de Stelle ser adotada. Isso não seria fácil, então ela resolve deixar isso para depois, focando em escrever uma carta. Ela acorda e sorri ao ver a carta feita para o jovem príncipe de cabelos prateados, e se imagina num conto de fadas junto com ele, frustrada que não vai poder viver com um homem bonito. Mas isso faz parte de seu plano. E o objetivo da carta é terminar com o príncipe. Um tempo depois, a carta é entregue ao príncipe, e ele imagina que ela quer discutir sobre o banquete de aniversário do imperador, mas ao ler a carta, ele é surpreendido com o pedido de cancelamento do casamento. O príncipe se irrita ao ver aquilo, se perguntando que tipo de truque ela está tramando. Mas enquanto isso Elo está bastante nervosa, já que foi chamada pelo seu pai Sylvester Perdia. Ele conta ter acontecido um incidente, então ela abaixa a cabeça desesperada, e se pergunta qual das maldades da Elo original deve ter irritado ele, quando de repente Sylvester pergunta o que ela estava pensando dessa vez. Mas para surpresa dele, Elo realmente se desculpa dessa vez, e promete nunca mais fazer aquilo, então ele explica que o motivo é a carta enviada para o príncipe, mas de repente ela volta atrás e admite que não está arrependida por isso. Ele menciona como sempre ignorou as atitudes dela, mas dessa vez era diferente. Mas ela toma coragem e conta que não achava que teriam problemas, já que antes ele também tinha sido contra o casamento. Aquele era um casamento que nem o seu pai e nem o príncipe queriam no começo, então ela achava que os dois concordariam fácil, e não entende por que o príncipe contou isso ao seu pai. Ela pergunta se isso quer dizer que ela não pode romper o casamento, o que seu pai confirma, e conta que agora ela ficaria de castigo. O lugar fica em silêncio por um segundo, então ela fica nervosa e pergunta se ele tem mais alguma coisa para falar, mas ele nega e manda ela de volta para o quarto. A garota se vira e sai rápido, enquanto o pai olha ela sair em silêncio. No lado de fora, ela para de esconder o medo que sentiu, e está grata por ter sofrido apenas um castigo leve. Ela pensa em como foi boba por deixar suas expectativas altas. A decisão do Duque mostra que ele apoia o primeiro príncipe, então ela não poderia fazer nada em relação ao casamento agora.
Mas como ainda tem 3 anões para sua morte, ela decide não ser impaciente e focar em sua independência. Muitos anos atrás, 7 pecados trouxeram destruição para a terra a mando da deusa do submundo, Ereshkigal, tudo porque ela queria tomar o céu e a terra. Mas quando o continente estava prestes a ser destruído, Ishtar, sua irmã mais nova e deusa do céu e da terra apareceu. Ela deu poder para 7 homens, e assim eles enfrentaram os 7 pecados. Os 7 foram considerados heróis, e com eles 7 famílias foram estabelecidas, sendo assim como o Império de Valentia foi fundado. Agora, sobraram apenas 5 famílias, incluindo a família real. Uma delas é a família do Duque de Perdia, a quem foi dado o poder da destruição. Elo caminha pela mansão, até encontrar algumas pessoas. Ela cumprimenta nervosos seus irmãos Yancy e Cal, sendo Yancy seu irmão mais velho de cabelos escuros, e Cal o segundo filho, com cabelos ruivos. Yancy se aproxima e pergunta se ela realmente pediu a anulação do casamento, enquanto Cal acha que na verdade deve ter sido o príncipe quem pediu. Ela se irrita, mas conta para o seu irmão mais novo que realmente foi ela. Yancy pergunta se o pai deles castigou ela, e ele sorri quando descobre que nenhum castigo grave foi dado. Por ser um descendente direto dos Perdia, Yancy possui o poder chamado obliteração, capaz de apagar algo da existência. Ele é calculista ao lidar com as pessoas, eliminando qualquer um que precise. Elo sabe como ele é por dentro, então se vira e se lembra para não se deixar levar pelo jeito gentil dele. Cal brinca que ela deveria aproveitar que está de castigo para colocar sua cabeça maluca no lugar. Elo fica muito irritada com aquilo, e Yancy pede para o irmão ser mais educado. Ele se aproxima de Cal e diz que a família é muito importante. Yancy tem um sorriso no rosto, deixando ela espantada com o talento dele para mentir. Então ela diz que irá para o seu quarto e passa pelos irmãos, com Cal incomodado com essa atitude, e acha estranho o comportamento dela. Yancy também acha que ela estava um pouco estranha, imaginando que algo deve ter mudado. Enquanto caminha, ela pensa sobre ser a única de seus irmãos a não despertar seu poder como descendente de uma família fundadora. Isso é porque ela não era uma perdia de verdade. Ela é conhecida como uma filha ilegítima, mas na verdade, não tinha uma única gota de sangue do Duque em suas veias. Por isso ela estava determinada a se tornar independente antes de descobrirem esse segredo. Em outro momento, as empregadas se afastam dela por ouvirem ela rindo de forma estranha. Ela sorri porque sabe de algo que a verdadeira Elo não sabia, já que na verdade ela tinha poderes, que herdou de seus verdadeiros pais. Era um poder de purificação da família Severus, e na história, a manifestação do poder foi o que causou a sua condenação à morte por ela ser uma perdia falsa. Seu verdadeiro pai, o Duque Renier Severus, está em coma, então ele não pode lhe ajudar. Sua única opção é usar o poder corretamente para se tornar independente. Ela se aproxima da estufa e olha para aquele lugar lindo, pensando em como esse vai ser o local onde tudo vai começar. Nesse momento, uma mulher de longos cabelos vermelhos aparece na sua frente, e é a duquesa Themis, a mãe de seus irmãos e uma especialista em venenos. Elo cumprimenta sua madrasta com toda a educação, e ela pergunta se a duquesa pode lhe ajudar com um patrocínio. Isso surpreende sua madrasta, então Elo explica que quer algo relacionado com aquilo em que ela está trabalhando. Themis se vira e diz para ela lhe seguir, e antes de entrarem, lembra Elo para não tocar em nada, já que aquele era um local perigoso. Elas entram, e lá ela conta ter ouvido que a família imperial emitiu uma ordem para que ela destrua suas descobertas, mesmo depois de Themis desenvolver um bom pesticida para os fazendeiros. A madrasta é surpreendida, mas conta não ter opção, já que o pesticida para os fazendeiros é venenoso ao corpo humano. Mas Elo se aproxima de sua madrasta e revela animada que pode ajudar. Ela coloca a mão no peito e insiste que pode, mas a mulher não acredita nisso. Então ela mostra um frasco com um líquido amarelo para a madrasta, e conta feliz que se trata de um antídoto, capaz de solucionar todos os problemas. Themis não se convence e pergunta se aquilo não passa de uma brincadeira, então Elo diz para ela testar o antídoto e confirmar por si mesma. A madrasta aceita o desafio e chama ela para perto. A garota corre até ela e olha para uma caixa onde está o culpado pela praga. É uma grande minhoca, mas que Elo até acha bonitinha. A madrasta explica que aquilo é um verme que desenvolveu mana, e agora tem grande capacidade de sobrevivência e reprodução. Ao lado está um frasco com pesticida, e o gás venenoso se espalha na caixa do verme, e quando elas veem que ele não se mexe mais, Themis despeja o antídoto na caixa. A madrasta continua séria, enquanto Elo se vira preocupada, ela ora com as mãos e implora para o verme sobreviver. De canto de olho ela vê o verme se mexer de novo, surpreendendo a madrasta. Elo agarra o braço dela e comemora pelo verme ter sobrevivido, mas fica em silêncio depois de perceber o quão próximo está de Themis, e se afasta ao notar que agiu como se fossem íntimas. A madrasta brinca que para alguém tímida e medrosa, ela parece ter mudado muito. E mostrando o antídoto, ela pergunta o que Elo quer por ele, então a garota sorri e pede para venderem usando do nome de Themis, deixando a madrasta boquiaberta e fazendo ela perguntar o motivo. Elo conta animada que também quer uma parte do lucro, mas não quer usar seu nome para não chamar atenção, e pede para manter em segredo. A madrasta aceita, e pergunta curiosa como ela fez o antídoto.
Elo revela que seu poder se manifestou há poucos dias, o que surpreende a madrasta, e ela explica que seu poder é o de destruir veneno, o que é uma mentira, já que o poder dela na verdade é de curar. Na história, Elo tenta envenenar Estelle, mas ela toma o veneno por acidente. Graças ao seu poder de cura ela sobrevive, mas isso faz sua habilidade ser descoberta. Ela olha para a madrasta, e pensa que ela não está feliz por ela ter esse poder. A madrasta parabeniza ela pela notícia, mas pergunta o motivo dela querer esconder isso. Elo conta que não quer criar um mal-entendido, e como sabe de sua própria situação, assim Thames não precisava se preocupar com ela, deixando claro sua posição como filha ilegítima. Então Thames diz entender, concordando em manter o segredo. Depois Elo está deitada fazendo uma cara feia, quando a empregada Masha se aproxima, preocupada com a conversa dela com a madrasta. Masha lacrimeja e pede para Elo não fazer o que não é capaz, já que ela não passa de um rosto bonito sem nenhum talento, e se acontecesse algo com sua pequena senhora, ela perderia o emprego. Elo levanta irritada, porque entendeu que Masha só se preocupa consigo mesma, e se surpreende ao ouvir que tinha um convidado. Masha provoca e acha que faz sentido a surpresa, já que ela não tinha amigos para lhe visitar, mas então revela que a visita é ao príncipe. Ele toma uma xícara de chá enquanto espera por ela. Alguns passos são ouvidos, e logo a porta é aberta por Elo que entra apressada. Ela se aproxima e se desculpa pela demora, então decide ser direta e pede para cancelarem o casamento, até porque ele também não queria aquilo. O príncipe encara ela com o queixo apoiado, curioso para saber o motivo, mas ela diz não ter um motivo em especial. O príncipe insiste, e pergunta quando ela tomou a decisão, levantando surpreso depois de ouvir que ela está gostando de outra pessoa, por isso pediu para ele desistir do casamento. Mas o príncipe ainda se nega, e ele acha que aquele comportamento não faz sentido, já que pensava que ela amava ele e queria ser uma princesa. Ela percebe a ansiedade dele e pergunta se tem algo de errado, mas ele é direto, e pede para ela apenas parar se o objetivo for chamar sua atenção. Elo começa a se sentir mal percebendo que ele não planeja levar o desejo dela adiante. Ele acha que eles devem discutir aquilo em cartas, e ao perceber a reação dela ele sorri, imaginando que ela estava tentando fingir que estava mal para chamar sua atenção. Mas ele levanta assustado porque ela realmente estava mal, caindo no chão. Ele pergunta o que aconteceu e se aproxima dela, pedindo para ela se levantar e parar com os exageros. Quando ele percebe que ela desmaiou, ele pega ela nos braços e grita por ajuda. Lá fora não há nenhum empregado e logo ele nota que ninguém virá. Ele a levanta e percebe o quão isolada ela é por ser uma filha ilegítima. O príncipe carrega ela nos braços até encontrar Masha, depois eles colocam ela na cama, e ele lembra da reação tranquila da empregada com a sua mestre desmaiada. Elo descansa na cama, no braço dela um ferimento enfaixado fica à mostra, e ele consegue ver um corte, então reflete sobre ela não ter uma empregada permanente, e a única ao seu redor não se importar com ela, além de também ter ferimento como aquele. Ela não corria risco, mas antes, quando ele viu a expressão cansada no rosto dela, ele não imaginou que fosse algo tão sério, então olha para ela e se culpa por não ver a verdade bem na sua frente, se sentindo estranho em relação a ela. Horas depois Elo acorda, e sua cabeça ainda dói, notando que desmaiou por culpa do veneno de mais cedo. Para usar o poder, ela precisa beber o veneno diretamente para depois usar o poder na água e transformar ela no antídoto. O próprio sangue de seu corpo pode ser usado como antídoto, mas ela acabou se arranhando quando foi tirar um pouco. Ela pensa nisso e nota que sua bandagem foi trocada, o que é estranho, já que o médico sempre se negava por ela ser uma filha ilegítima. Masha volta trazendo água e remédio para ela, então Elo pega a xícara e pergunta para onde foi o príncipe. Ela descobre que ele já foi embora, e pensa em como desmaiou na frente dele, mas Masha interrompe seus pensamentos e mostra uma carta deixada pelo príncipe. Elo abre a carta e fica sem reação, pois o príncipe conta sobre a festa de aniversário do imperador, onde estaria no palácio meia hora antes da festa começar, querendo encontrar com ela lá. Ela se desespera, porque como planejou romper o casamento ela nem lembrava mais dessa festa de aniversário. Mas Masha faz sinal de positivo e revela que já preparou tudo para a festa, achando que o príncipe deve estar apaixonado por ela. Elo ri daquelas palavras, mas depois fica séria e manda ela não falar aquilo nem de brincadeira. E se animando de novo, ela pensa que está progredindo bem e vai conseguir fazer tudo o que precisa naqueles 3 anos. Alguns dias depois, quando anda no corredor, ela encontra alguém. O homem sorri para ela, e Elo demora um tempo para reconhecer aquela pessoa. Ela lembra de uma parte da história, se perguntando se alguém teria imaginado. Aquele era Hector Arnold, o assessor de seu pai que é tão fiel quanto um cão. Mas Arnold vai trair seu pai no futuro, além de revelar a verdade sobre Elo não ser filha do Duque. Quando Elo tentou envenenar a protagonista, ela falhou porque as taças foram trocadas, assim Elo foi envenenada e sobreviveu usando o seu poder, mas se revelou como uma filha falsa do Duque, sendo abandonada e depois assassinada. E a mesma pessoa que trocou as taças foi Arnold, o homem que agora cumprimenta ela. Elo sabe que ele vai apoiar o segundo príncipe, e ele trocou as taças para impedir a relação entre os Perdier e o primeiro príncipe, mas ela ainda não sabe quando que ele se tornou um espião.
Ela olha para o rosto dele sem acreditar que ele faria tantas coisas terríveis, então suspira inconformada e explica que está apenas passeando. Ela diz que não precisa ficar só no quarto apesar de estar de castigo, e ele acha que ela tem razão. Elo continua pensativa, e ela acha que Arnold não é o problema dela, mas ainda se sente desconfortável em fingir que não sabe nada. Então ela pensa em fazer uma armadilha, contando que seu pai está irritado por ela tentar romper o casamento. Arnold pergunta o motivo, e ela diz que começou a gostar do segundo príncipe, chocando Arnold completamente. Ela sorri sabendo que o segundo príncipe é o inimigo político de seu pai, e por isso, Arnold deve contar aquilo para o príncipe. O segundo príncipe veria ela como uma ferramenta para ser usada, mas ela sorri, por saber que seria melhor que uma ferramenta envenenada. Elo diz para ele manter aquilo em segredo, e pede por conselhos. Ele apenas diz para ela não criar problemas, então ela sorri e agradece antes de se despedirem. Dias depois, ela se arruma com um lindo vestido e pergunta pela opinião de Masha, que exagera e diz que ela vai ser a mais linda de todas. Aquele era o dia da festa de celebração de aniversário do rei, e ela foi até a celebração usando aquele vestido, quando sua atenção é chamada para o primeiro príncipe, que esperava ela na frente de uma carruagem. Ele a olha como se não quisesse acompanhar ela, mas Elo sorri e lhe cumprimenta. Ele continua em silêncio, então ela pergunta se ele tem algo a dizer. Mas o príncipe nega e ignora ela, fazendo Elo pensar que ele talvez queira se desculpar pelo incidente. Mas ele apenas estica o braço na direção dela e convida Elo para entrar na carruagem. Ela aceita o convite, e leva sua mão até a dele. Dentro no salão várias pessoas conversam, quando eles entram lado a lado. Logo o príncipe vê alguns nobres, e pede para ela esperar enquanto conversa com eles. Depois dele se afastar, ela se vira rapidamente e aproveita a oportunidade para se distanciar. Elo caminha até um local afastado, quando de repente uma pessoa se aproxima. É o segundo príncipe, que ela acredita estar em contato com Arnold, o assistente de seu pai. Mas nesse momento o primeiro príncipe percebe a conversa, então pede para o homem esperar, enquanto olha para a interação do seu irmão com Elo. Ela sorri e os dois parecem se dar muito bem. Ele percebe o sorriso dela e lembra dela estar gostando de alguém. Nesse momento ele entende que deve ser dele, e se irrita com o segundo príncipe, então caminha na direção dos dois. Príncipe Beltrán é um conquistador, famoso por ter casos com várias mulheres, e até já foi visto bêbado andando sem rumo na rua de um bordel. Então, Beltrán era visto como um lixo humano. O príncipe fecha o punho, dizendo para si mesmo que seu objetivo é apenas impedir ela de ser enganada, nada além disso, mas ele para ao ver uma pessoa. Elo continua conversando com Beltrán, que admite que está feliz por conversar com ela pela primeira vez. Ela sorri contente, mas secretamente está desconfortável. Ele convida ela para irem à ópera juntos e depois comerem em um restaurante, e Elo se irrita com o comportamento dele, mas percebe que isso mostra que ele já deve ter ouvido as palavras ditas a Arnold, e como descobriu isso, já não se importava com o segundo príncipe. Ela vira o rosto irritada, enquanto Beltrán continua confiante em seus encantos, e sorri, tendo a certeza de ser o culpado dela querer romper o casamento, e como Alicia pensa o que seu irmão e o Duque achariam daquilo. Ele gosta daquela reação dela já que imagina que ela está apenas tímida, enquanto Elo treme de raiva. Ele se aproxima e diz que seu irmão é idiota por tratar sua linda noiva com indiferença, e convida ela para dançar. Mas alguém chama por Elo, e eles olham surpresos para o Duque Sylvester, que diz para ela que aquela conversa acabou, porque ele tinha algo para falar com sua filha. Elo fica confusa com os dois, sem acreditar no comportamento de seu pai que é sempre distante. De repente o Duque agarra ela pelo braço e lhe leva para longe do segundo príncipe. Ela pensa que aquilo parece um sonho, então belisca as bochechas, o que dói bastante. Eles vão para fora, e na varanda ela pergunta se ele tem algo para falar. Ele se vira, e manda ela ficar longe do segundo príncipe, mas então ela explica que foi ele quem foi falar com ela, revelando que estava apenas respondendo. Mas o pai conta que ele tem uma má fama, e pede para eles nunca conversarem a sós. Ela se desculpa, e pergunta nervosa se ele está preocupado com ela. O Duque fica em silêncio, então ela entende aquilo como uma negativa, mas seus olhos arregalam quando ele admite estar preocupado. Ela não consegue acreditar, então pergunta de novo e aponta para si mesma. A expressão dele é indiferente como sempre, e ela não consegue ver nenhuma preocupação, então se abraça com medo, sabendo que se ele descobrisse que ela não é sua filha a mataria. Ela ergue a cabeça e de repente pede para ele afastar Arnold, sabendo que o bem que fizer para os dia também será positivo para ela, mas o Duque fica confuso com o pedido. No salão, várias garotas olham para Yancy e Cal, com os dois bastante elegantes. Cal pergunta se o irmão viu Elo mais cedo, e Yancy acha que o culpado é o segundo príncipe por falar com ela, mas Cal eleva sua voz revoltado e vê Elo como culpada, achando que as atitudes dela poderiam envergonhar eles. Nesse momento, a taça de Yancy começa a se desintegrar graças ao seu poder, que ele usou sem perceber. Yancy conta que Cal deveria ficar quieto, ou ele não iria controlar o seu poder da próxima vez. Elo voltou para a festa, e está sozinha em um canto. Ela suspira aliviada depois da conversa com o Duque,
e pensa em ir embora, já que o motivo de sua vinda foi concluído, mas o príncipe aparece e de repente convida ela para dançar. Elo tinha esquecido do príncipe, mas nega o pedido com a desculpa de estar cansada, então quer voltar para casa, mas o príncipe ignora e pede para ela segurar sua mão, falando que tinha algo para contar. Ela fica contrariada, mas se vê obrigada e entrega a mão para o príncipe. Eles dançam juntos no salão com ele guiando Elo. O príncipe traz à tona o pedido dela de romper o casamento, então ela olha surpresa, achando que talvez ele também queira, mas ele conta que não quer, já que o casamento é útil para ele. Ela olha abalada por ouvir a palavra útil, e fica em silêncio nos braços dele, então resolve dar um pisão no seu pé. Ela encara o príncipe surpreendido, e mente dizendo que é uma péssima dançarina, perguntando se aquilo machucou. Ele encara Elo com surpresa e raiva. 2 dias depois, ela está em sua cama lendo uma revista, e lembra irritada da dança, onde pisou no pé dele várias vezes de propósito. Ela continua folheando a revista quando Masha entra no quarto de repente. Elo pergunta o que aconteceu, e Masha conta que ela deve estar encrencada. Elo começa a tremer e a suar frio, mas é surpreendida ao ouvir que a duquesa chamou ela. A memória mais antiga de sua madrasta é de quando estava doente e chorava, e a única pessoa que estava ao lado dela era Temis. Ela lembra de que enquanto chorava, a madrasta olhava para ela com indiferença, sem demonstrar nenhuma emoção. Agora Elo procura ela no jardim, mas como não encontra, ela começa a olhar ao redor, e acha algumas plantas bonitas, se aproximando feliz para tocar. Mas uma voz diz que o braço dela vai ser cortado se ela tocar, e ela recolhe o braço imediatamente. Elo olha para trás e vê a madrasta, quando Temis explica que a planta atrai as pessoas com sua beleza para se alimentar delas, e conta que aquela planta foi descoberta recentemente, em uma ilha até então desconhecida. Ela se senta e conta a ela para tomarem chá. Elo segura a xícara e toma a bebida depressa, surpreendendo a madrasta por ter tomado tudo em um só gole. Ela fica preocupada por ter feito aquilo sem pensar, e a madrasta revela que é raro alguém beber o que ela oferece sem desconfiança. Elo entende que o motivo é por ela lidar com venenos, mas como ela é imune, nem sequer se preocupou, por isso fica nervosa por ser descoberta e inventa uma desculpa, dizendo que é porque ela gosta do cheiro de chá. Ela vira o rosto preocupada e começa a pensar em outra desculpa, então encontra, dizendo que é por serem boas parceiras, já que estava confiante que ela gostou de suas habilidades, e ninguém iria envenenar uma companheira de negócios. Temis conta que ela está certa em dizer que são parceiras, mas não acha que seja um motivo para não envenenar ela. A madrasta conta que se fosse lhe envenenar, ela não faria quando estivessem conversando, já que isso seria muito suspeito. Temis lembra Elo que pode machucar ela a hora que quiser, então Elo concorda tremendo e suando frio. A madrasta revela que o antídoto já foi colocado à venda, e já haviam recebido o adiantamento de todos já que o estoque era pequeno. Uma empregada trouxe uma caixa com a parte dela nas vendas, e Elo é surpreendida com o quão brilhante era o conteúdo da caixa. A madrasta pergunta qual a fórmula do antídoto, mas Elo diz que isso é algo secreto. Então Temis pergunta se ela poderia fazer outros antídotos, e Elo revela que é possível, mas quanto mais tóxico fosse o veneno, mais tempo demoraria. Secretamente ela pensa na dor envolvida, já que primeiro deveria tomar o veneno, então apesar de poder purificá-lo ainda seria doloroso. Elo pede novamente para a madrasta guardar segredo sobre o acordo delas, e Temis pergunta se Elo não confia nela, prometendo que vai manter sua palavra já que eram parceiras. Elo é surpreendida com aquelas palavras, e a ideia de serem próximas era estranha, mas sorri e concorda. Depois ela caminha pela mansão quando de repente escuta uma discussão e olha para fora. Arnold implora por sua vida, enquanto vários cavaleiros apontam espadas para ele, e pergunta pelo motivo daquilo estar acontecendo. O pai dela conta irritado que já tem provas da conexão dele com o segundo príncipe. Elo assiste tudo se divertindo, enquanto aprecia a atuação de Arnold. O assistente chora desesperado, e treme enquanto implora por perdão. Elo começa a se afastar, já que apesar dele merecer, isso traz memórias sobre sua própria morte, mas o pai dela chama a garota antes dela se afastar. Ela olha para trás preocupada, e ele pergunta se tem algo errado, então ela parece ainda mais preocupada e nega. Ele aceita, mas então guarda a espada e manda ela lhe seguir. Sylvester leva ela até uma sala pedindo para ela entrar, e lá dentro ela reconhece aquele local como sendo o quarto do duque. Ele tira seu casaco e senta em uma poltrona, convidando ela para se sentar também. Então ele pergunta como ela sabia sobre Arnold, e ela conta que encontrou Arnold antes da festa de aniversário e tiveram um mal-entendido. O pai fica curioso, e ela revela que era sobre ela amar o segundo príncipe. A situação muda imediatamente e o duque fica furioso, mas ela tenta explicar que é apenas um mal-entendido, mas o poder dele racha a cadeira. Ela deixa claro de novo que foi apenas um mal-entendido, e acha que deveriam ser mais cuidadosos. O duque se acalma, e cruza os braços concordando com ela por estarem cheios de traidores, e pede para ela ficar mais no seu quarto. Elo concorda triste e aceita a ordem, quando ele agradece pela ajuda e pede para ela escolher uma recompensa. Ela fica nervosa, já que na realidade quer apenas sobreviver, mas ela pede para ele lhe tirar do castigo. Ela olha com esperança e promete não fazer nada de errado,
e quando ele aceita, ela explode de alegria por dentro, enquanto por fora apenas sorri. Mas ele diz que tem uma condição, e ela só poderia sair na companhia de um dos seus irmãos. Ela tenta fazer ele mudar de ideia, mas ele lembra que se o segundo príncipe tentar algo de novo, somente eles poderão lhe defender. A expressão dela muda quando ouve a sugestão dela de levar os dois garotos. Então ela aceita que perdeu e prefere levar apenas um, e começa a pensar em qual deles. No campo de treinamento, Cal segura a espada de madeira sem acreditar no que ouviu, enquanto Elo está de braços cruzados e suspira irritada pela reação dele. Ela aponta para ele e diz que será sua escolta, mas ele não está interessado e se nega. Então, ela se vira e diz que vai contar para o pai deles. Ele agarra o braço dela e conta que vai acompanhar, mas ela finge não ter ouvido, então ele abaixa a cabeça e repete que vai acompanhar ela. Lá fora, eles caminham juntos com roupas chiques, com ela de um guarda-sol e roupas rosas. Ele reclama descontente por ser obrigado a vir, mas ela sorri por preferir mais a sinceridade dele que a falsidade do Yancey. Ele pergunta onde está Masha, e ela conta que a empregada está ocupada, mas ele é o suficiente. Ele pergunta o motivo, então ela explica que está falando sobre força. Cal tem o poder de deslizamento, capaz de criar rachaduras no solo e fazer o chão desmoronar. Como é apenas um poder de alta escala, ele não é muito útil em tempos de paz, mas Cal ainda gosta muito de seu poder, e ele também é um espadachim habilidoso, que não perde mesmo lutando contra os melhores cavaleiros. Cal se alegra pela menção de sua força, e ela pensa que por sua vez, a inteligência dele já é questionável. Ela se aproxima de uma confeitaria, e ele não entende por que ela não mandou os criados levarem os doces até o palácio. Elo explica que gosta de um chocolate especial dali, e pede sorrindo para ele comprar para ela. Cal aponta para si irritado, já que ouviu falar que esse é um chocolate popular, então precisa passar horas em uma fila para conseguir comprar, e se sente fazendo o trabalho de um empregado. Ela conta que está tudo bem, o que surpreende ele por ela desistir fácil, mas de repente ela pergunta como o pai deles vai reagir, já que foi uma ordem direta de lhe acompanhar, e Elo acha que ele deve ficar muito irritado por ser desobedecido. Ela sorri e diz para ele não se preocupar, porque falaria com cuidado escolhendo bem as palavras certas, mas brinca, dizendo que talvez sua voz baixa não seja bem entendida por ele. Cal entende a situação e aceita comprar o chocolate. 2 horas depois, a fila está cheia de garotas olhando para ele, cochichando entre si sobre lhe acharem muito bonito. Cal está irritado e de punho fechado, quando o atendente se aproxima e pergunta como pode ajudar. Depois de fazer o pedido, ele ouve mais fofocas das garotas, que acham ele fofo, e ele cora ao ouvir aquilo. Irritado, ele pede para enviarem todo o estoque para a mansão Perdia, e depois volta para o sofá onde sua irmã estava lhe esperando. Uma mulher se vira para ele, e Cal carrega a caixa para a viagem, perguntando por sua irmã. O guarda-sol dela continua lá, mas a mulher explica que ela saiu há 2 horas atrás, surpreendendo ele. Elo caminha em um parque e sente os raios do sol no rosto, então percebe que esqueceu o guarda-sol na confeitaria. Ela coloca uma capa e imagina que agora o irmão já deve ter notado seu desaparecimento, então ele vai avisar o pai dela e seus homens. Ela caminha na direção de uma torre muito alta, conhecida como Torre Mágica. Lá dentro ela encontra várias outras pessoas com capas, e caminha até um jovem sentado atrás de um balcão. Ele lhe atende, e Elo revela que está interessado em investir na torre. O homem fica entusiasmado, e faz uma cadeira aparecer de repente. Ela é surpreendida pela mudança de tratamento, os olhos dele brilham enquanto ele serve chá usando magia. Elo conta que planeja patrocinar um mago em particular, e ele pergunta sorridente qual é o mago, mas escuta o nome Irby, então tenta lhe convencer a mudar de ideia, mas Elo insiste e revela querer investir 8.000 moedas nele. Ela acha que faz sentido ele não recomendar Irby por não ver nada de especial nele, mas sabe que ele vai inventar um item mágico no futuro que vai ser muito popular e fazer uma grande fortuna. O papel do contrato é colocado na frente dela, então Elo segura a caneta e decide não escrever o nome verdadeiro para o Duque não descobrir. Ela assina com o nome de Lily Arthur, e o atendente diz que o acordo está feito. Ela volta para a cidade, contente por não precisar mais se preocupar com dinheiro, e imagina o quão irritado Cal deve estar com ela. Um homem olha para ela do meio da multidão, que se aproxima aos poucos, então leva suas mãos até ela e agarra seu pulso, dizendo que finalmente a encontrou. Ela se solta e conta que ele deve ter se enganado, ela acha o rosto dele bonito, e sabe que se ele fosse um conhecido ela saberia. Seu pulso dói, mas a sua irritação muda para medo quando ela escuta o nome Yun. Ela pergunta desesperada quem ele é e como conhece aquele nome, quando também escuta gritarem o nome Elo. É Cal, que está procurando por ela. Elo olha preocupada para Cal, quando o homem se aproxima por trás e sussurra que eles se verão logo. E quando ela se vira ele desaparece completamente. Elo sabe que foi um encontro rápido, mas sente como se tivessem passado muito tempo juntos. O braço dela é agarrado por Cal, que grita com ela por se arriscar andando sozinha. Ela olha para a mão dele no seu ombro e tira ela, dizendo que se algo acontecer com ela isso não é do interesse dele. Cal olha com preocupação para ela, mas ela acha aquilo ridículo. Na infância, Cal ouve as empregadas cochicharem sobre a chegada de Elo,
e acha que ela é culpada pela má relação dos pais. Ele empurra ela, fazendo Elo cair, e enquanto as empregadas se aproximam, ele chama ela de bastarda suja. Elo tenta se defender, mas ele chama ela de bastarda de novo, e diz que ela destruiu a relação dos seus pais, então deveria ir embora daquela casa. Por isso Elo pensa que ele não deve se importar com ela, e apenas diz que não vai contar nada para o pai deles. Ela lembra de si mesma na infância, e enquanto passa por ele, pensa que ainda vê aquilo como um trauma. Em casa, ela e Masha olham para pilhas de caixas cheias de chocolate, e ela se irrita já que falou para ele comprar só uma caixa, imaginando ele comprando aquilo para se mostrar. Elo diz para Masha dividir com os outros funcionários, e passando em frente ao espelho, lembra da sua versão do outro mundo, e aquele homem parecia um nobre, e sabia muito sobre ela, então Elo pergunta se Masha conhece algum homem parecido, mas ao ouvir que era um homem bonito ela nega. Como Elo vê que ela realmente não conhece, ela manda ela sair, percebendo que se Masha não conhece, então ele não deve ser um nobre. Elo nota nesse momento uma carta da família imperial, ela lê a carta e decide escrever outra em resposta. No jardim, Yancy lê um relatório e pensa sobre o motivo de Elo ir até a Torre Mágica, em especial por um homem que ela nunca viu. Ele pergunta se o subordinado ouviu a conversa dela na torre, mas a resposta é não. Ele acha estranho ela ter descoberto sobre Arnold também estar próxima de sua mãe, então acha que ela mudou muito ultimamente, então algo está acontecendo. Ele leva a mão até a cabeça para tirar uma pétala que caiu nele, e sua luva esfarela junto com a pétala pelo poder de sua habilidade. O assistente se oferece para pegar novas luvas, mas ele se vira e diz para ele apenas ficar de olho na sua irmã. Elo recebe outra carta mesmo depois de negar o convite anterior para jantar, e sua mente tenta compreender o que lê, tremendo de raiva com aquelas palavras. O príncipe vai até ela e eles tomam chá. Ele pergunta pela sua saúde, e ela sorri e diz que já melhorou. Elo pensa sobre ele ter vindo mesmo depois dela recusar, mas decide aceitar por achar ele muito bonito. Ele começa a falar sobre um novo jantar, o que deixa Elo confusa, então ele explica que foi convidado pelo Duque para jantar com eles. Elo fica boquiaberta, e ela só consegue pensar que não vai pro jantar de jeito nenhum. Mas no fim ela acaba indo. Elo come em silêncio, quando seu pai conta que os Ângelos começaram um projeto de suprimentos militares, e Yancy diz que eles têm todas as minas de pedras mágicas, e a Torre Mágica está produzindo ferramentas para eles. Elo lembra que os Ângelos são uma das grandes famílias, e seu líder é Rodrigo Ângelos, alguém que é obcecado no sucesso da família e que tem como meta esmagar as outras famílias para eles serem os melhores. O Duque acha que as ações dos Ângelos causarão problemas no suprimento de materiais, então a duquesa sugere comprarem minas de pedras mágicas, mas o príncipe explica que já é tarde demais, já que eles já possuem a maioria das minas. Mas Elo come despreocupada, sabendo que os Ângelos vão ser completamente derrotados e humilhados pelos Perdia, tudo por causa de Yancy. O Duque observa o comportamento dela e chama sua atenção, então Elo se vira para ele, enquanto seu pai pergunta qual sua opinião sobre o assunto. Elo é surpreendida pela questão, então Yancy diz para o pai que é uma pergunta difícil para ela. Mas o Duque Sylvester se irrita e lembra Yancy que não pediu sua opinião. Yancy se desculpa, e o Duque se volta de novo para Elo, que pensa em desconversar, mas também gostaria de ganhar alguns pontos, então olha para Yancy e pede desculpas em pensamentos pelo que está prestes a fazer. O príncipe tenta interferir também, mas ela diz que tem um jeito, surpreendendo ele e o Duque. Ela explica que os Ângelos monopolizaram as minas do Império, mas aquilo seria financeiramente custoso. Por isso também seria possível para eles fazerem um monopólio. Cal acha a ideia ruim, já que os Ângelos já têm todas as minas. Mas para a surpresa de Yancy e dos outros, ela conta que eles podem comprar todos os outros materiais além das pedras mágicas. Todos ouvem espantados seu plano de obrigar os Ângelos a comprar deles por um preço alto, e assim, destruir eles financeiramente no longo prazo. O Duque bebe em silêncio contente com a resposta, e a madrasta também acha a ideia muito boa. Elo se sente muito inteligente, mesmo sendo um plano roubado de Yancy na história. O príncipe olha admirado para ela, e pensa que não lembra dela ter interesse em negócios, mas agora, ele via vários medicamentos suspeitos no seu quarto e nota que sua posição na família parecia diferente, como se ela fosse outra pessoa, e tudo isso devia esconder algo. Um tempo depois, Rodrigo Ângelos recebe a notícia da compra das minas pelos Perdia. Ele percebe que eles vão tentar vender os materiais a um preço alto, e acha que a ideia foi de Yancy, mas o assistente conta que o espião deles contou que a ideia foi de Elo. Isso surpreende ele, já que pensava que a filha ilegítima não era uma ameaça, e diz que agora vai ser obrigado a acabar com ela. Os jornais contam sobre a retirada dos Ângelos do mercado de armas. Eles tentaram vender suas minas, mas ninguém quis comprar elas. Elo sorri e imagina que eles devem estar irritados, já que aquele era um desafio que só deveria ser resolvido mais tarde por Yancy, mas ela roubou o que seria a ideia dele quase que instantaneamente. Ela olha para os frascos de medicamentos e acha que está faltando algum, quando de repente um empregado bate à porta, e entra dizendo que o pai dela convidou Elo para conversar com os Ângelos. Ela aceita, enquanto percebe que não vai mais poder fazer o antídoto nesse dia.
O pai dela lê o jornal, onde comentam sobre a retirada dos Ângelos no mercado de armas, e Elo olha para ele nervosa, achando que seus irmãos deveriam estar lá também, já que eles deveriam ser os responsáveis por resolver o problema. Por dentro ela lamenta por ser a única lá, mas pergunta calmamente por que foi chamada. O Duque entende que ela não queria vir, e ela se apressa a negar, então ele conta que apenas lhe chamou para agradecer sua filha pela ajuda. Elo diz ter sido apenas por sorte, mas o pai encara ela pela resposta, e ela pensa que seu interesse repentino em assuntos familiares parece suspeito. Elo fica nervosa, e pensa que se não ajudasse iria decepcionar seu pai, e talvez ele goste dessa sua nova versão. Ele chamou ela para seu escritório e escolheu um de seus filhos como sua escolta, algo inesperado vindo dele, já que ele nunca quis ver Elo e até deixou ela em uma área separada da casa. Ela pede para fazer uma pergunta, o que o Duque permite, então ela pergunta nervosa por que ele quis saber a sua opinião, já que nunca se interessou nela antes. Ele arregala os olhos, enquanto Elo abaixa a cabeça, e logo olha para cima surpresa ao ouvir que foi porque agora ela era capaz. Ela acha que ele deve estar comparando sua nova personalidade com a Elo maligna de antes. Ele comenta que além dela ter mudado, também não se aproximou antes por medo de assustar sua filha, mas garante que sempre prestou atenção nela. Mas Elo pensa triste em como ele a mataria se soubesse que não é sua filha de sangue, mas o pai manda ela se aproximar, e diz para ela pedir qualquer coisa. Sentindo a vontade de se sentir amada, ela pede para seu pai lhe elogiar. O Duque apenas olha por um momento, e levando sua mão até sua cabeça, ele diz que ela fez um bom trabalho. Os olhos dela brilham, e Elo se sente como uma verdadeira criança. Quando ela sai do escritório ela passa por Cal, e ele tenta falar com ela, mas Elo ignora e passa reto. Mas Cal se vira irritado e pega a irmã pelo braço exigindo respeito. Ela diz que aquilo dói e pede para Cal deixar ela ir, depois puxa o braço e se livra. Cal se aproxima preocupado perguntando se ela está chorando, e se foi punida pelo pai deles. Mas Elo se irrita, então se vira e diz que não é algo da sua conta, e que deveria apenas ignorar ela. Ele começa a querer dizer algo, mas as palavras demoram para sair, e logo depois ele diz exaltado que não se importa com ela, já que aquilo era apenas preocupação com a imagem da família, e lembra ela de não sair de seu quarto naquela noite. Elo parece surpresa, então ele pergunta se ela esqueceu, mas Elo lembra da noite do eclipse lunar. É algo que acontece a cada 3 anos, quando a lua é coberta pela escuridão, e Yan se enlouquece. Tudo porque a deusa do submundo Ereshkigal se fortalece com a escuridão do mundo, o que afeta as famílias fundadoras, fazendo seus poderes saírem de controle. Elo caminha pelo jardim tranquila porque o atributo de cura da sua família é pouco afetado, diferente do poder dos Perdia. 3 anos atrás, Masha se desesperava enquanto a mansão era destruída e os pedaços da casa voavam, já Elo apenas tremia com olhos arregalados de medo, com Cal fora de controle e o palácio estava sendo destruído por ele. Agora ela sabia que Cal não seria o problema dessa vez, e quem estaria descontrolado seria apenas Yancy. Ela sorria ao encontrar ele, mesmo sabendo do perigo, e Yancy cobre o rosto com a mão, tentando se controlar e se esconder dos outros, com dificuldades de controlar seu poder. Ele nota Elo atrás dele e olha para ela, que observa ele com uma lamparina em mãos. 6 anos antes. Ela encontrou Yancy no jardim quando passeava durante o eclipse, e lembra que ele olhou para ela irritado e mandou ela ir embora. Elo ficou parada pelo medo, então ele gritou para ela sair, com Elo ficando apavorada e saindo correndo, deixando Yancy sozinho. Mas dessa vez, ela se aproxima preocupada, e pergunta se está tudo bem. Na história, a heroína conforta Yancy no próximo eclipse, e assim eles dois se tornam próximos, mas Elo decide assumir esse papel. Ela lembra que Stelle abraçou e deu tapinhas nas costas de Yancy, mesmo com o risco do poder dele. A mão de Elo vai até as costas de Yancy, e ela se aproxima dizendo que tudo vai ficar bem. Ele fecha os olhos e se acalma, mas continua dizendo para ela ir embora. Mas ela conta sorrindo que vai sair assim que ele ficar bem. O tempo passa, e ela se pergunta quando tudo vai acabar, enquanto ele encosta a cabeça no ombro dela. Então ele abre os olhos e vê Elo ao seu lado agarrada em seu braço, e ela se afasta assustada, ficando chocada ao ouvir que ele não lembra de nada. Elo tenta explicar o que estava passando quando viu ele, achando que seu plano falhou e que só a heroína pode fazer aquilo. Mas Yancy conta que está bem agora, então ela não precisava se preocupar. Elo levanta, e apesar de ainda não achar que ele está bem, ela se afasta, enquanto ele olha para ela e se lembra de 6 anos atrás quando ela correu dele, lembrando que nesses 2 momentos ela estava com ele. No outro dia o palácio estava intacto, e os empregados que estavam abrigados voltaram. Tudo estava igual, menos Yancy, que seguia ela e fazia perguntas sobre sua saúde, então ela imagina que ele deve se lembrar do que aconteceu. Yancy sorri para ela gentilmente, e continua seguindo ela tentando chamar sua atenção, enquanto ela acha a insistência dele irritante. Elo pergunta se ele não está ocupado com o trabalho, mas Yancy coloca a mão no ombro dela e acha que ela está preocupada com ele. Ela tenta tirar ele de perto e confirma que está mesmo preocupada, mas ele se aproxima do ouvido dela, chamando ela de mentirosa, então ela pensa que ele quer fazer ela confessar tudo o que fez.
Yancy tira a mão dela e conta que precisa de um favor, então pede pela mão dela. Elo fica nervosa, então ele pega ela pelo braço e leva sua mão até as dela. Os olhos de Elo arregalam, e ele se prepara para dizer algo enquanto segura sua mão, mas Cal aparece naquele momento e vê os dois. Ele pergunta o que eles estão fazendo, Elo puxa o braço e pergunta o que ele quer, e Cal conta que sua mãe quer falar com ela, deixando claro que apenas viu sua mãe por acaso. Mas Elo não acredita nisso, e sabe que naquele momento eles até parecem bons irmãos, mas na verdade se detestam. Ela passa por eles e conta que eles podem mandar as empregadas passarem suas mensagens da próxima vez, e se vira para explicar que não precisam se dar ao trabalho de ir até a parte afastada da propriedade. Na estufa, a madrasta cumprimenta ela, e Elo pergunta se ela quer saber sobre o antídoto, mas a madrasta conta que ela pode falar sem pressa. Esse comentário deixa ela confusa, já que não vê motivos para conversarem se não for para falar dos antídotos. Ela pergunta pelo número dos antídotos, e fica chocada ao ouvir 12, já que ela contou apenas 11. Elo revela que um dos venenos desapareceu, e ela mexe nos dedos nervosa e se desculpa pelo seu descuido, mas a madrasta não se incomoda, já que se foram roubados por um ladrão, ele poderia apenas beber e morrer pelo veneno ou tentar vender no mercado negro e ser preso. Elo fica assustada com essas ideias terríveis e com a tranquilidade que ela fala essas coisas. Ela toma o chá aliviada por Temis não ter se irritado, mas cospe tudo quando a madrasta fala sobre sua proximidade com os irmãos. Ela limpa a boca com um pano, e explica para a madrasta que na verdade evita eles, só planejando ver Cal quando sair porque ele é seu escolta. Se levantando, ela surpreende Temis e conta que irá se retirar, então se curva em despedida e sai correndo em disparada. A duquesa olha de longe, e sorri por achar aquilo melhor, escolhendo só esperar e ver tudo acontecer. No escritório do príncipe, o assistente conta que o líquido no frasco é veneno. O príncipe olha curioso para o objeto em suas mãos, e pergunta quais os sintomas. É explicado que parece ser um veneno preparado pela duquesa, capaz de destruir o sistema respiratório com uma única gota, matando em segundos qualquer um que o beba. O príncipe se espanta e manda o assistente sair. Ele lembra que no dia em que visitou Elo ele pegou o frasco para investigar o conteúdo, e agora acha uma tentativa de assassinato grosseira, mas se lembra de que Elo passou mal de repente e tinha um ferimento no braço, então começa a suspeitar que tem algo por trás disso. Em uma carruagem, Cal está irritado porque queria estar treinando, então Elo sorri e conta que da próxima vez pode pedir para Yancy, o que faz ele se arrepiar como um gato depois de citar que o Duque vai entender. Ele pede para ela não comentar nada com o pai deles, e decide perguntar para onde eles irão, já que é o tipo de informação importante para um guarda, fora que ele não confiava nela. Elo cruza os braços sem vontade de colaborar, mas garante que não vai fugir, já que vão até a Torre Mágica. Nesse momento a carruagem sacode e ela é jogada para o lado, e quando levanta, seus olhos vê Cal com a espada em mãos, dizendo para ela não sair dali. Elo chama a atenção dele, mas ele sai rápido, então ela cobre as orelhas com as mãos para abafar o som dos tremores lá fora, num misto de pavor e preocupação. Eles iriam até a Torre Mágica para ver algumas ferramentas, onde Elo iria escapar dele para poder investir em segredo. Agora ela tapa os ouvidos desesperada, até notar tudo quieto. Ela decide investigar já que Cal não tinha voltado, e encontrou ele ajoelhado se apoiando na própria espada, enquanto segurava a barriga ferida e os inimigos se aproximavam. Um deles prepara um ataque por trás, mas ela tira um frasco e joga na cabeça do inimigo, então o líquido escorre e queima seu rosto. Elo vai até o irmão, que está confuso, mas revela ainda ser capaz de andar. Elo analisa a situação, com os assassinos sob o efeito do cheiro do líquido capaz de incapacitá-los, então ela ajuda seu irmão a andar, que conta como eles usaram itens mágicos para anular seu poder. Então eles chegam próximos do cavalo, e Elo sobe dizendo para ele se apressar, mas Cal pede para ela fugir sozinha. Elo insiste, e ele entende que não tem escolha. Montados, ela guia o cavalo pela estrada, e percebe que os inimigos já estão atrás deles de novo. Ela está determinada a sobreviver, mas o cavalo chega a um penhasco, enquanto os inimigos se aproximam depressa. Ela lamenta não ter algum poder de destruição, mas para sua surpresa, Cal desce do cavalo. Ele segura a espada firme, e apesar do ferimento troca golpes com os inimigos. Mas um deles salta e lança sua lâmina, enquanto Cal grita para Elo se esquivar, mas ela é surpreendida pela lâmina que passa raspando, e perde o equilíbrio do cavalo, caindo na direção do penhasco. Cal tenta se aproximar e agarrar ela, mas nesse momento, ela se lembra de Cal dizendo para não tocar nele por ser suja. Sem querer Elo recolhe o braço por instinto, enquanto ele se estica e grita por ela, vendo Elo cair. Ele continua de joelhos em silêncio depois que ela cai, e olha para sua mão, sem entender o motivo dela não segurar sua mão, como se preferisse morrer a receber sua ajuda. Ele aperta o punho e percebe que ela deve odiar muito ele. Elo cai aceitando a própria morte, mas pensa que seus esforços serão em vãos, e se enche de vontade de viver. Nesse momento ela cai nos braços de um homem de cabelos escuros. Ela abre os olhos e reconhece o homem na sua frente. Ele diz para ela relaxar, e Elo tem perguntas, mas seus olhos se fecham pelo cansaço.
Cal está de joelhos se desculpando para seu pai, e ele explica que Elo caiu do penhasco. O Duque se vira para seus soldados e manda eles saírem à procura da garota, fazendo tudo o que puderem e relatarem até os menores detalhes. O Duque diz para Cal descansar, mas ele quer também ajudar nas procuras. A mãe se aproxima com Yancy, e ela lembra ele de seu machucado. Já Yancy critica sua postura como guarda. Mas a mãe diz para Yancy parar, então ela ajuda Cal a se levantar e diz para ele cuidar de seu ferimento. O Duque Sylvester diz que só precisa de pessoas em boas condições, por isso ele iria apenas atrapalhar, e Cal sabe que é verdade, então ele entende e concorda. A noite chega, e Elo acorda numa cama dentro de uma cabana na floresta, com o braço dela atingido de raspão doendo. Mas apesar disso ela está aliviada por estar viva. Ela lembra que já tinha encontrado o mesmo homem que lhe salvou agora na cidade. Elo caminha até a porta, pensativa em relação à motivação dele, e também sobre voltar para sua família, mas de repente a porta se abre, e o homem de antes entra. Ele olha surpreso para ela e Elo também fica sem reação. Ele está parado na frente dela, coberto por uma capa vermelha, e ela só olha para ele em silêncio por um momento, mas depois pede para ele dizer algo. Então ele pergunta sobre os machucados dela. Elo ainda segura o braço ferido, ele entra e retira a capa, enquanto Elo pensa que é melhor aceitar ajuda, já que ele parece confiável. O homem diz para ela se sentar, enquanto Elo olha sem jeito e aceita. Ele rasga a manga dela e começa a tratar o ferimento, então ela pergunta se ele usa magia, mas ele nega. O ferimento é enfaixado, então ela faz outra pergunta, perguntando agora se ele faz parte das 4 grandes famílias, mas ele nega de novo. Elo não acredita, por achar ele muito lindo para ser um qualquer na história, mas também não acha que ele esteja mentindo. Ela desvia o olhar corando e pergunta qual o nome dele, e ele diz que se chama Ryan. Ainda encantada com ele, ela pergunta por que ele a chamou de Yun quando eles se encontraram pela primeira vez. Como resposta, Raya revela que teve um sonho recorrente que se passava em outro mundo e que Yun aparecia nele. Elo fica chocada com a revelação, e ele conta que reconheceu ela como sendo aquela mesma Yun. Os dedos dele tocam nos dela, e ele repete que lhe reconheceu imediatamente. Elo olha suspeita, e ela não lembra de nenhum Raya na história, imaginando que ele talvez tenha inventado aquele nome. Ele continua olhando para ela, enquanto Elo decide apenas aceitar que não vai conseguir respostas agora. E apesar de suas intenções suspeitas, ele não parece uma ameaça. Ela olha ao redor e pergunta onde está, então ele conta que estão na casa dele, e também avisa que parecem estar realizando buscas por ela. Isso surpreende Elo, já que ela pensava que eles ficariam felizes por se livrar da ovelha negra da família, e voltando os olhos para Ryan, pensa que como não planeja fugir da família agora, ela vai voltar para eles. Ryan continua olhando para ela fixamente, e ele leva a mão até ela, mas quando pergunta quanto tempo passou desde que ela caiu do penhasco. Ele abaixa a mão e revela que já passou metade de um dia, então ela pede para ele lhe ajudar a voltar para o palácio do Duque. No palácio, o Duque pergunta se descobriram quem é o responsável pelo ataque, mas o comandante Gideon conta que até agora, só descobriram que o alvo era Elo. O Duque quer saber os detalhes, então Gideon conta que os inimigos focaram seus ataques nela. Yancy fica irritado e diz para ele descobrir quem está por trás daquilo de qualquer jeito, mas primeiro ele manda Gideon focar em encontrar Elo. De repente um assistente entra na sala, e revela que Elo voltou. Ela está deitada na cama depois de receber atendimento médico, e na frente dela está toda a sua família, deixando ela bastante confusa. A madrasta pergunta se ela sente dor, mas Elo conta estar bem, então a duquesa diz que está aliviada, pedindo para ela mandar uma carta caso sentisse algo. Elo agradece, e conta preocupada sobre o veneno que usou contra um dos assassinos, mas a madrasta não se importa, e até se dispõe a dar outro no lugar. Elo agradece, e o pai diz para ela descansar, antes de saírem para lhe deixarem sozinha enquanto Elo agradece de novo. Eles saem, e ela está aliviada por eles terem saído, mas não totalmente porque ainda falta um. Ela pergunta o que Cal ainda faz ali, já que ela está cansada e precisava descansar. Mas Cal pergunta nervoso o porquê dela não ter segurado sua mão, como se quisesse morrer. Elo pergunta de volta por quê, querendo saber se ele está triste por ela não ter morrido, mas ele explica que isso não é verdade. Ela leva a mão até a cabeça, e acha melhor não discutirem mais por estar cansada, e de repente os braços dela cercam ela em um abraço. Ela fica sem reação, enquanto ele revela que estava muito preocupado com ela. O abraço continua e ela percebe que ele começa a chorar, então diz para ele parar com aquilo, fazendo ele se sentar na cama como um animal contrariado. Elo fica chocada pelo comportamento dele e pelo que escuta depois, enquanto ele se desculpa por tudo o que aconteceu e por chamar ela de bastarda. Ela fica completamente chocada, e não entende qual a relação entre as coisas, mas com uma cara triste ele insiste. Então, ela lembra do momento em que recolheu o braço quando caía no penhasco, e explica que lembrou de quando Cal disse para ela não encostar nele por ser uma suja. Então Cal abraça ela com força e diz que ela não é suja, repetindo isso várias vezes. Ele segura no ombro dela,
e diz que a partir daquele momento vai ser como um cão fiel ao seu lado, deixando Elo completamente chocada com o rumo da conversa. Mais tarde ela entra no escritório do pai, e fica alegre ao ver Ryan. Ele se vira para ela, e o Duque percebe que ela chamou ele pelo primeiro nome, como se fossem próximos. Ele encara ela, enquanto Elo explica que apenas se empolgou, mas revela que aquela pessoa ao seu lado foi quem salvou sua vida. O Duque revela que tentou chamar ela antes, mas ela lembra da bagunça que o seu quarto estava, com Cal chorando e Masha falando sobre ter visto um lindo jovem de olhos vermelhos. Então ela pergunta qual era o motivo da conversa deles, e seu pai explica que conversavam sobre a recompensa por lhe salvar. Ryan se vira para Elo e conta que precisava tratar isso com ela, mas Elo aponta para si mesma sem entender o motivo, então pergunta qual era a recompensa. Ele pede para ser contratado por ela, e se apresenta com seu nome verdadeiro, Ian, o líder dos mercenários. Ela reconhece ele como Falcão dos Céus, que há 2 anos foi fundamental na guerra contra o Reino Nilter, e era alguém que nem mesmo nobres podem entrar em conflito sem o consentimento do imperador, mesmo sendo apenas um plebeu. Elo pergunta se ele quer ser contratado como um mercenário, o que ele concorda, mas ela não consegue entender o motivo para ele querer aquilo. Ian revela que o segundo príncipe está tentando recrutar ele, e ela percebe que a luta pelo trono começou, e eles estão no meio. Por isso seria melhor ter Ian ao seu lado. Além disso, ela abandonaria Cal como guarda-costas e o trocaria por Ian. Dessa forma ela também ficaria de olho nele, então ela decide aceitar e contratar Ian. Mas seu pai revela que não pretende aceitar, pois ele considera a chance de Ian ser aliado dos assassinos, e pergunta se ela confia mesmo nele. Elo argumenta que o líder dos mercenários é muito influente, e isso seria de grande ajuda para o primeiro príncipe. Com um olhar sério ela pergunta se está errada, então o Duque é convencido e suspira, aceitando fazer o contrato. No outro dia Elo toma seu chá, e se sente boba por não associar o nome de Ryan com Ian. Ela pensa em como ter ele próximo poupa o esforço de ir atrás dele, e quer saber se ele é mesmo confiável. Nesse momento seus irmãos se aproximam dela e de Masha, então Elo diz para a empregada sair. A sós, os irmãos sorriem para ela, e Cal pergunta sobre o banquete imperial, deixando Elo curiosa com qual é a dúvida dele. De repente Cal aponta para si mesmo, e pergunta quem ela vai escolher para lhe acompanhar, ele ou Yance. Mas ela responde indiferente que vai com Ian. Sem acreditar, Cal pede para ela repetir, então ela diz o nome de Ian de novo. Ele fecha o punho irritado com Ian, e Yance também parece contrariado. Ela revela que está acostumada a ficar sozinha, mas como contratou um mercenário, vai usar ele como guarda. Cal diz que ele já é o guarda dela, e Yance pergunta se por acaso ela conhecia Ian antes. Elo conta que viu ele na rua um tempo atrás, então ela sorri, e Yance sorri de volta, mas fica sério, e diz que ela ainda sabe muito pouco sobre ele. Enquanto isso, na base dos mercenários, Ian explica que sua relação com os Perdia não tem nada para eles se preocuparem. O subordinado explica que está curioso, mas Ian não revela nada, então apenas fecha os seus olhos e vê a imagem de Elo, pensando como nessa vida ele vai conseguir proteger Yun. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Antídoto de Cura.